Você deseja ser policial militar? Ou os amigos que já são policiais militares? Ter uma conversa com vocês de alguns minutos e dizer que nós estamos numa das carreiras mais desconhecidas, uma das instituições que mais é desconhecidas e que existe sobre ela um grande preconceito. Né? Na verdade, a gente começa por vários pontos. A Polícia Militar ela tem mais de 200 anos e está aqui no estado do Pará e está contida na Constituição Federal, no artigo 144. Então, a Polícia Militar é uma instituição permanente, composta por praças e oficiais, com várias atribuições. Mas a nossa atribuição principal é o policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública. E a gente faz isso, nosso mister maior é a prevenção. Nosso trabalho é preventivo. E o resíduo do nosso trabalho, sim, é repressivo. Aquela repressão imediata. Aquela situação que o preventivo não conseguiu resolver, né, através das nossas rondas, da nossa atividade, o que eu vou falar muito com vocês sobre as nossas abordagens, não conseguindo conter a criminalidade, aquela vontade de cometer o delito de algumas pessoas, né, que fazem parte do seio social, e a gente não conseguiu contê-los e eles cometem o delito. E aí tem a parte repressiva imediata, que é a tentativa de prendê-los em flagrante, que já é bem mais difícil, né, devido à situação da distância, dos contatos e tudo mais. Não conseguindo prender em flagrante, já tem a parte da nossa co-irmã, Polícia Civil, que faz a investigação através de inquérito e tenta através do inquérito, indiciar, né, investigar, descobrir o autor daquele delito e encaminhar para a justiça. Então são situações distintas. Agora, um grande problema e um equívoco muito grande, desde a nossa instituição quanto das demais, de tentar, a justiça não consegue, primeiro, há um desconhecimento muito grande da nossa atividade, isso que eu acabei de falar agora, muitos não interpretam como deveria ser interpretado, e por isso a gente tem um problema sério. A Polícia Militar, por ter um papel preventivo, que é o mais importante, e a gente não consegue mensurar, tem uma grande dificuldade de mensurar a sua eficiência. Por quê? Porque o melhor resultado da Polícia Militar, e é colocado equivocadamente, imagina-se o resultado nas prisões em flagrante, nos momentos que a gente aprende droga e em flagrante delito, etc. Mas essa é a parte repressiva, é uma parte pequena. A grande parte, a grande importância da Polícia Militar são os crimes que são evitados, devido à presença, devido às abordagens e a inibição de saber que tem uma instituição que, em qualquer momento, pode prender os elementos nocivos à sociedade em flagrante delito. Essa atuação é tão importante que é quando a gente nem imagina que ela está atuando, mas ela está atuando. É quando a gente se sente tranquilo e parece que não precisa mais da instituição. Mas é justamente a ação ostensiva, a ronda com o giroflex ligado, a polícia através do seu tirocínio, através das informações que o cidadão de bem ajuda, ligações anônimas, que o policial age e muitas vezes evita vários crimes. Na cidade do interior, quem já trabalhou no interior sabe, já se conhecemos todo mundo, quando começa a chegar carros de fora, elementos de fora, a gente faz um reconhecimento, uma abordagem, e isso evita muitos delitos. O grande problema é que isso não é quantificado. Muita gente imagina que quantifica só as prisões. Aí é um erro, porque a prisão já é quando falhou a atividade inicial preventiva. E isso não pode ser a forma de você verificar a eficiência dessa instituição. Aí o outro grande problema é justamente querer, pelo desconhecimento, achar que a instituição, até hoje, dos períodos, todo o tempo que veio, ela ainda é altamente militarizada e não seria uma polícia cidadã. Pelo contrário, as formações, o centro de informações do qual eu faço parte há muito tempo, eles sempre lidam com a formação de uma polícia cidadã. Ela tem sim essa questão do militarismo, da questão disciplinar muito importante, como uma qualidade da sua instituição interna corporis,
mas ela orienta e prepara o seu efetivo para, na rua, trabalhar com a cidadania, com a polícia comunitária. Então esse é outro ponto muito importante. Outro ponto importante, uma das poucas ferramentas que a polícia preventiva tem para agir é justamente as abordagens policiais. As abordagens são altamente importantes para a cidadania e para o sistema democrático e atende ainda a teoria do contrato social, né? Porque o cidadão, ele abriu mão do seu poder de andar armado, de se defender, de agir com o poder que era inerente desde quando, dos primórdios. Então ele abriu mão para um ente chamado Estado, que vai ter que agir para dar efetividade à segurança dele. Algumas categorias da sociedade, ela já tem meio de se defender, moram em condomínios, né? Tem sua guarda particular, né? Tem segurança especial. Então ela já tem uma forma de se defender de forma particular, morando em lugares que não tem muito índice de criminalidade, mas o resto da sociedade não tem isso. E quando nós enfraquecemos as polícias militares, que é a polícia inicial, aquela polícia preventiva, você dá aso à criminalidade maior, você dá aso aos assaltos, ao sequestro, e a polícia, ao sequestro, aos roubos, homicídios, latrocínios. E quando a polícia tem receio de uma simples abordagem, ela ter que justificar por situações difíceis de ser comprovada, você cria um problema sério. E eu falo isso porque a última decisão do STJ, quinta e sexta turma, complicaram muito a atividade policial militar. Parece algo simples, mas não é. Quando você lastreia a atividade policial numa situação repressiva do Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal e o Código Penal, elas estão após o cometimento do delito. O Código Penal tipifica condutas delituosas e o Código de Processo Penal concatena os meios para que chegue ao final a um julgamento, orienta sobre um inquérito, mas ele não lida com a situação preventiva. E você colocar a revista pessoal ou a questão da abordagem numa situação dessa, você complica a atividade policial. A atividade policial é preventiva, pode sim ter parâmetros com a fundada suspeita de uma abordagem, né? Mas ele tem que ser mais abrangente. Por que o policial ele tem o poder de abordar? E eu defendo isso. Em primeiro lugar, nós temos o poder de polícia. O poder de polícia ele tem 3 atributos importantes: autoexecutoriedade, coercibilidade e discricionalidade. Autoexecutoriedade é que, para determinadas ações, você não precisa do ordem judicial. Exemplo, a Constituição fala que a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, a não ser em algumas circunstâncias, desastre ou até em flagrante. Lá coloca a situação. Então você poderia entrar na casa, fora disso, só com ordem judicial. Já não fala a mesma coisa para o carro, para o veículo. Nós vemos tantas outras instituições abordarem, e isso não é colocado em pauta, né? Você, quando vai no aeroporto, vai viajar, você passa por uma revista, né? Seu material passa por uma forma de ser verificado, você passa por um detector de metais. Então você é sujeito a essas situações. Agora, quando você inibe a ação policial, complica. Então, você fala, primeiro, o poder de polícia, autoexecutoriedade. Nessas situações não haveria necessidade da autorização do Poder Judiciário. A discricionalidade, que é a conveniência e oportunidade de realizar aquela abordagem, é conveniente, é o momento certo de fazer. Então, essa é a discricionalidade, que tem que ter base sempre a lei, mas tem esse poder de decisão dependendo do caso concreto. E a coercibilidade, o ato é coercitivo, é imposto. O cidadão tem que cooperar porque é o bem a supremacia do interesse público. Quando o policial aborda, ele não está vendo o interesse pessoal dele, e sim o interesse público. Logicamente que também o artigo 37, ele reza alguns princípios, que é o princípio da legalidade,
da impessoalidade, da publicidade. E um dos princípios mais importantes do artigo 37 é o princípio da eficiência. Uma instituição cara para a sociedade que faz rondas e não pode agir, né, e informa só quando os crimes já aconteceram, em situação muito difícil, fica complicado, fica uma instituição cara e impotente. Não é isso, para isso que nós pagamos os nossos impostos. Então, o princípio da eficiência e o interesse público, né, a supremacia do interesse público, tudo isso faz com que o policial dê autorização para o policial agir. Agora, claro, ele pode abordar a esmo de qualquer... Não. O policial militar ele tem que ter o cuidado, porque quando ele vai abordar, ele está abordando o cidadão, o detentor do poder, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Então ele está fazendo aquilo, abordando o detentor do poder, mas visando o interesse público, esse é o objetivo. E da mesma forma ele tem que ser impessoal. O caráter da sua abordagem é impessoal, não pode nunca ter o caráter pessoal, algo seu. Ele visa sempre esse interesse público e não pode ter distinção de qualquer natureza. Então ele vai verificar sempre esse interesse público. O princípio da legalidade também limita a atividade policial. Ele não pode sair fazendo do jeito que ele quer. Ele está lastreado no poder de polícia, mas ele está lastreado na Constituição, lembrando sempre o princípio da dignidade da pessoa humana. Você tem que tratar com dignidade aquela pessoa, você não pode exagerar na abordagem, ela tem que ser razoável e proporcional, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, uma abordagem normal, ela não precisa ter tão enfática, tem que ser os meios de segurança. Mas, então, os elementos estão armados, já é outro tipo de abordagem. De qualquer forma, sem violência, sem exageros, razoabilidade e proporcionalidade. Se houver uma reação, lógico que vai ter uma reação dos policiais, mas sempre com esse respeito. Então, e outro ponto muito importante numa abordagem policial é demonstrar que os motivos são sempre embasados na legalidade, tem um fundamento, uma base para aquela abordagem, não é uma abordagem, como eu acabei de dizer, a esmo, de qualquer forma, não. Ela tem um motivo, às vezes é uma mancha criminal, é uma situação de o carro parado há muito tempo em um certo local. Então são situações que demonstram a necessidade de fazer. Está acontecendo um índice de criminalidade, aumentou, você tem uma estatística disso, então foi necessário realizar algumas operações para voltar à paz social. É isso que a sociedade espera da polícia. E o importante de tudo isso, já que é um ato administrativo, que o policial fundamente esse ato, demonstre ao cidadão porque ele cometeu aquele ato, né? Porque o policial teve que realizar a abordagem. Então, tudo isso visando a manutenção da ordem pública, a segurança social. E é isso que faz a Polícia Militar ser tão importante. Esses atos dela não vão aparecer na estatística de crimes evitados, mas muitos crimes serão evitados. E se nós coibirmos muito a ação da Polícia Militar, se nós não prepararmos, como nós temos feito isso, o policial para que entenda isso, e a justiça entenda a atividade policial, fica muito complicado. Cada vez você dificulta uma instituição, o trabalho de instituição, que você paga para que ela haja, você tem, após a ação da Polícia Militar, que vai começar o crime passar por ela e aumentar a onda de criminalidade, você tem a ação da Polícia Civil, que tem um efetivo pequeno e não tem capacidade para apurar toda a monta de crime que vai surgir, que até hoje ela já tem certa dificuldade. Muitos crimes patrimoniais a Polícia Civil não consegue investigar, né? Muitos crimes até de ordem de homicídio, latrocínio, muitos ficam sem uma investigação pela quantidade enorme que já tem acontecido. E aí nós temos uma justiça com mais dificuldades ainda de julgar, né? E com um olhar garantista para essas situações, que faz com que o crime se sinta à vontade para agir. Afinal, quando o elemento é preso, para ele tem depois audiência de custódia. O cidadão comum às vezes fica esperando horas e horas numa delegacia pela quantidade de pessoas que tem para ser atendido. E é a vítima,
de acordo com o teoria do contrato social, ele teria que ser dado prioridade à vítima das situações sociais. E aí, para a pessoa que foi presa, tem audiência de custódia, depois ainda está previsto o tal de juiz de garantias e muitas outras coisas, né, no âmbito processual. Por exemplo, preso um elemento e entender que essa abordagem não foi de acordo com a interpretação do STJ, o elemento é liberado. E aí a droga e o crime que ele cometeu anula tudo, não anda, já era, foi anulado. Então, assim, são essas dificuldades, a forma como a gente verifica a polícia militar, como o Estado, como a Justiça analisa pelo desconhecimento da atividade e a falta e o preconceito existente sobre a instituição, cria um grande problema para a sociedade, né, que fica uma sociedade refém realmente da criminalidade. Não se deve tirar os poderes da instituição, deve cobrar mais dos seus responsáveis para que saiba exercer o seu mister com bastante propriedade e profissionalismo, mas não você limitar demais a instituição, porque isso vai criar realmente problema para o cidadão de bem, para a sociedade. Esse é o nosso posicionamento inicial, falando sobre o desconhecimento da nossa atividade, o preconceito existente e aí a falta de meios de aferir a eficiência dessa instituição tão cara, tão importante para a sociedade. Grande abraço, Coronel Afonso.